Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Muito bom ter todos vocês por aqui. Já quero convidar você a fazer parte desse nosso bate-papo de hoje com o Gili. Ele já vai se apresentar e eu creio que vai ser bênção demais você estar com a gente aí. E eu creio que Deus, de alguma forma, vai encontrar algo dentro de você para que você venha se conectar com esse nosso bate-papo, se conectar com o seu chamado e tudo aquilo que vai ser falado. Então já é um privilégio ter você aqui conosco. Se inscreva aí no nosso canal, já compartilha esse bate-papo aí com a sua galera, já curte esse vídeo aí para o YouTube entender que ele é relevante e também compartilhar com outras pessoas. E eu quero hoje, para a gente dar início, já quero começar orando aqui e já vou passar a bola para o Gili aí, que a gente tem muita coisa para falar hoje aí. Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa oportunidade, obrigado pela vida do Gili, pela vida da sua família, obrigado por esse tempo precioso que eu creio que nós vamos ter, Senhor, nessa noite. Muito obrigado por cada um dos que já estão aí conectados conosco, por aqueles que também estarão visualizando esse vídeo, Senhor, mais tarde. Nós te agradecemos, Senhor, que tudo que venha a ser falado aqui de alguma forma, Senhor, venha despertar pessoas, venha trazer, Senhor, a sua vontade na vida de cada um daqueles que estão participando e daqueles que vão ouvir tudo que vai ser falado aqui, Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo e que cada pessoa, Senhor, conectada conosco, possa de alguma forma, Senhor, entender e encontrar aplicabilidade do que vai ser falado aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. E, mano Gili, é um prazer ter você aí com a gente e eu já quero passar a bola para você aí, para você se apresentar, cara. Fala, Eliezer de Jesus na paz. Opa! Fala, galera. Então, para quem não me conhece, eu sou o Gili Ferraz. Eu faço parte da Jocum Jovens com a Missão. É uma agência missionária internacional e interdenominacional. Eu também faço parte aí do movimento Jesus for All, Jesus para Todos. Nosso alvo aí é poder dar acessibilidade da palavra de Deus a todos aqueles que não conhecem o Senhor. Sou casado, já fazem 15 anos, sou pai do João Pedro, que tem 14 anos, pai da Letícia, que tem 10 anos, que são as figurinhas de Jesus. E nesse tempo aí nós temos a oportunidade de estar rodando por vários lugares do Brasil e do mundo, compartilhando as boas novas de Jesus. Então, basicamente isso. Opa, amém. Para quem ainda não ouviu falar, né? Eu brinco quando eu falo sobre o Gili com alguém, eu falo para quem ainda não ouviu falar dele, bênção demais. Ele é o meu mentor também, e é grato por isso aí, pela caminhada dele. E Gili, deixa eu te falar, você lembra como a gente se conheceu, cara? Compartilha aí pra galera. Cara, depende. Eu tô na dúvida se foi num treinamento de 3 meses ou de um treinamento de 1 mês. Verdade, cara, a gente era de 1 mês. Não, foi de 3 meses. De 3 meses, verdade. Foi um treinamento de 3 meses de evangelismo. Era o que era em Tamandaré ou na Iguaçu ali em Curitiba? Foi isso, lá mesmo. Foi lá na Iguaçu, lá que a gente se conheceu. Sim, no seminário, na escola Jesus for All. Isso. E o legal, que daí depois a gente foi se encontrar lá na Rússia, né, cara? Isso, que aí a gente foi fazer um tempo de evangelismo durante a Copa do Mundo, né? Na verdade foi um mês ali, intensivo, de proclamação do evangelho, que Deus moveu. Eu não jogo bola e nunca joguei futebol na minha vida igual eu joguei na Rússia. Não, e demos um show lá, né? Jogamos horas seguidas lá. O show ficou por conta do Eliezer, né? Eu só passava a bola. Amém, cara, amém. Um privilégio conhecer você. E eu queria, Gili, que você começasse compartilhando com a galera aí, cara, como foi a sua conversão, como você conheceu a Jesus? Legal, benção. Então, na realidade, hoje eu tenho 38 anos, né? E eu caminho com Jesus há 24, quase 25 anos aí, caminhando com Jesus. Eu cresci numa casa onde a família é quebrada, meus pais se separaram, briga, confusão e por aí vai. Então, nós tínhamos tudo ali para dar errado, mais 2 irmãos, o mais velho e o mais novo, do casamento do meu pai e da minha mãe. E eu lembro que eu acreditava em Deus, eu acreditava que Deus existia, mas eu
eu não achava que Deus podia escutar o que acontecia na minha casa por todas as questões que estavam acontecendo. E aí eu lembro que eu fazia várias escolhas, né? Eu comecei a andar com uma galerinha na escola que não era muito boa, isso eu tinha 11 anos, e eles começaram a fumar. Eu lembro que eu fingia que eu estava fumando para poder ser aceito pelo pessoal. Eu não fumava. Eles começaram a ingerir bebidas alcoólicas, eu fiquei com medo, caí fora dessa galerinha e fui para o outro extremo. Qual era o outro extremo? Comecei a ser um bom aluno na escola, eu praticava esportes, jogava basquete, entrei no time de basquete da escola, depois entrei no time de basquete de uma cidade, comecei a viajar, disputar campeonatos, até ganhava um dinheirinho para poder jogar basquete, uma ajuda de custo ali que eles davam para gente. Mas tudo que eu fazia era para ter pessoas ao meu redor e para poder me sentir amado. Então, um dia também, em casa, muita confusão, briga, meu pai falou assim, ó, vocês têm que ir para a igreja. E a gente não vai na igreja, isso já passou algum tempo, né, alguns anos, aí eu já era adolescente, tinha 14 anos, e ali, daquela discussão, vai, não vai, vai, não vai, e a gente foi obrigado a ir para a igreja. Eu escolhi uma igreja próxima à minha casa, escolhi domingo de manhã, porque domingo de manhã eu ia para o culto, e aí eu ficaria com o resto do domingo de folga. Eu lembro que eu cheguei com o meu irmão mais novo, cheguei na frente da igreja, tinha uma placa escrita Escola Bíblica Dominical. Eu falei, dançamos. Ele, por quê? Escola Bíblica Dominical, vai dividir em classe, todo mundo vai conhecer a gente. Ele falou assim, vamos embora? Eu falei, não, a gente tem que ir, a gente é obrigado. E a gente foi. E aí eu comecei na igreja, só que era uma vida de religiosidade. Lá eu vestia igual crente, eu falava igual crente, eu não ficava com as meninas da igreja, não xingava na igreja. Então eu tinha um bom comportamento, então eu tinha uma vida religiosa muito boa. E mais de segunda a sábado a vida era minha. Então aí eu ficava com as meninas na escola, era rebelde, xingava, mentiroso e tal. E aí eu lembro que meu irmão mais velho tocava numa banda de hardcore. E aí eu lembro que um sábado à noite eu queria ver ele tocar, eu cheguei na igreja onde ele tocava, ele fazia parte de uma igreja. E aí eu sei que eu já tinha acabado a apresentação dele. E ele falou assim, vamos para uma praça, a gente está indo para uma praça agora. Aí eu pensei, sábado à noite, só piazada, uma praça, vamos tocar o horror até de madrugada. Aí ele falou, a gente não tá indo lá para brincar, a gente tá lá para orar. Aí eu pensei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu não vou não. Eu pensei, eu não vou não, porque, cara, nem sei se Deus me escuta numa praça orar no sábado à noite. E aí eu tinha decidido, mas o baixista da banda dele olhou para mim e falou assim, cara, você não tem nada para fazer. E era verdade, eu não tinha nada para fazer. Então eu fui para a praça com eles, chegamos na praça, era umas 11 horas da noite, 11 e pouquinho. E aí eles se reuniram e falaram assim, vai cada um para um canto, coloca o seu coração diante de Deus. E depois a gente se reúne para orar. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu nem sei se Deus me escuta. Mas eu fui para um canto da praça sozinho, tinha um vazio dentro de mim, faltava algo para poder preencher a minha vida. E eu fechei meus olhos e aí eu falei com Deus, eu falei, Deus, se você me escuta de verdade, traz alguém para orar por mim aqui. E aí eu passei alguns instantes com os meus olhos fechados e quando eu abri meus olhos não tinha um adolescente, tinha todos os adolescentes da praça. Eles estavam ao meu redor, eles estavam orando por mim. Naquele dia eu comecei a entender que Deus me escutava. Eu passei a entender que meus pais se separaram, não foi Deus quem quis, mas foram escolhas erradas que eles quiseram fazer. Eu passei a entender que as coisas erradas que aconteceram comigo não foi Deus quem quis, mas foram escolhas erradas que eles quiseram fazer, que eu escolhi fazer. Então, a partir daquele dia, eu entreguei minha vida para Jesus, eu passei a ter um relacionamento com Ele, comecei a orar, comecei a ler a Bíblia. A Bíblia fala que todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém, ou seja, eu podia fazer qualquer coisa, mas aquilo que me afastasse de Deus eu deveria abandonar. Então eu comecei a abandonar aquilo que me afastava do Senhor e eu passei a ter um relacionamento com Ele, eu passei a conhecer Ele, eu passei a buscar saber quem Ele era, eu passei a compartilhar sobre Ele com as pessoas. Então a partir dali eu já comecei a testemunhar e falar para os meus amigos na escola, falar para o pessoal que eu jogava basquete, às vezes ver pessoas na rua e poder compartilhar sobre quem Jesus era. Então, a partir daí a minha vida mudou e eu passei a ter um relacionamento pessoal com Jesus, ele restaurou meus relacionamentos com os meus pais e eu pude realmente dedicar 100% da minha vida para Ele. Então, basicamente isso. Uau, muito show ouvir o quão Deus é tão pessoal, né, cara?
e muito fera. Eu amo ouvir quando você compartilha sobre a forma que você conheceu a Jesus. E cara, eu sei que você, para quem não conhece aí, né, o Gili, ele é missionário em tempo integral, né? Ele compartilhou um pouco sobre os lugares e os projetos que ele está envolvido. E Gili, eu queria que você compartilhasse com a gente, cara, como que você foi entendendo, ou se teve um momento da sua vida que você entendeu que você foi chamado para ser missionário em tempo integral. Sim, quando entreguei minha vida para Jesus. Uau! Porque, na realidade, assim, eu tive um encontro com Jesus. Então, a partir do momento que Jesus mudou a minha história, eu comecei a compartilhar com as pessoas sobre aquilo que Jesus fez. Então, eu ouvi falar que tinha missionário, e nunca. Talvez eu ouvi uma vez, ainda na minha adolescência, o nome da Jocum, que tinha em BH, mas eu não conhecia profundamente. Mas a minha ideia é o quê? Eu vou dedicar minha vida para Jesus. Então, eu comecei a fazer planos, minhas ideias. Então, eu pensei até em fazer faculdade, pensei em fazer geografia quando eu ainda estava na minha adolescência. E aí meu plano era fazer geografia num período do dia, fazer teologia no outro período, 4 anos. Eu terminava os 2 cursos, pegava a mochila e pé na estrada como geógrafo e pregando o evangelho. Então esse era o meu plano inicial. Mas assim, a convicção foi a partir do meu encontro com Jesus, porque a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, você é chamado para seguir a Jesus. E para você é chamado para andar como Jesus. Então, andar como Jesus é fazer o que Jesus fazia. Ele falou: coisas maiores do que eu vocês ainda vão fazer. E vocês poderão fazer, né? Então, ele falou pregar o evangelho. E isso vem de Gênesis a Apocalipse. Você vê na Bíblia o primeiro movimento missionário, eu digo assim, universal, ele parte a partir de 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que vão de encontro a Adão e Eva no jardim. Então, eles, cheios de glória, majestade e santidade, eles vão encontrar pecadores. É o Missio Dei, a missão de Deus de alcançar o perdido. Então, quando eu observo isso, claro que na minha adolescência, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu não sabia nada disso, mas o Senhor já sabia de tudo isso. Então, foi isso que ele gerou em mim. A partir do momento que eu me entreguei para ele, eu passo a ter uma relação com ele, de orar, de ler a Bíblia, de realmente buscar abandonar aquilo que me afastava dele. Consequentemente, eu sou impulsionado a falar sobre ele, porque eu vou falar sobre quem eu me relaciono. Então, a partir daí, veio o meu chamado. Então, algumas pessoas poderiam, naquela época, pensar: esse cara é chamado, ele é separado para o sacerdócio, ele é um cara ungido e tal. Na realidade, não, eu era crente, entendeu? Então, esse é um chamado, o chamado da proclamação, ele é para todo aquele que é nascido de novo, né? Uau, boa, cara. E dentro disso, Gili, eu sei que você já foi por muitas nações aí, cara. Compartilha com a gente uma experiência aí que marcou você nessas viagens missionárias que você fez ou nessa caminhada com Jesus. Cara, é que assim, experiências são inúmeras. Inúmeras, eu Aí imagino. assim, aí seria mais fácil se você especificasse que Ele... tipo de experiência talvez fosse. Não, eu imaginei mesmo de especificar, eu vou especificar para você. Como eu tava lá na Rússia também contigo, né? Compartilha uma experiência que marcou você lá nesse período da Rússia lá em 2018. Então, a gente teve várias histórias. Na Rússia é um país que ele é fechado, né? Na verdade, sim, ele tem uma lei que proíbe você de pregar o evangelho. E então a gente estava ali, a gente estava compartilhando sobre Jesus. Eu lembro que eu tinha uma tradutora, Slá, e aí a gente estava andando na rua e eu lembro que ela queria evangelizar, né? Ela falou: e aí, vamos? Eu falei: calma, relaxa. A galera estava evangelizando, daí eu vi 2 moças bem de longe, uma estava com o joelho enfaixado, e eu falei: vamos lá. E a gente começou a ir na direção delas, elas mudaram de direção e entraram no local, e a gente foi atrás desse local. E aí eu perguntei para ela, eu falei assim: que local é esse? Ela falou assim: é um pub, é um bar. Eu falei: o que as pessoas fazem aí dentro? As pessoas bebem? Eu falei: quantos anos você tem? Ela falou: 18. Eu falei: vamos entrar. A gente entrou. E aí eu lembro que ela pensou que a gente talvez ia numa mesa ao lado, próxima das meninas, mas a gente foi direto da mesa delas. Cheguei, me apresentei, falei: oi, eu sou o Gílio, isso aqui é a Slata. A gente começou a conversar, perguntei para ela: o que aconteceu no seu joelho?
Ela falou, eu machuquei jogando vôlei e tal. Eu falei, tá doendo? Ela falou, tá. Eu falei, poxa, que chato, né, e tal. E aí eu comecei a compartilhar com ela. Eu falei, olha só, eu pratico judô, eu tava na academia, tinha o pessoal do jiu-jitsu também. E tinha um menino lá que tava com o joelho dele machucado, ele machucou treinando, e eu pude orar por ele e ele foi curado. E aí eu queria saber se eu podia orar por você. E ali no meio do pub, do bar, ela olhou e falou, tá bom. E aí eu orei por ela, e aí acabou a oração, eu perguntei para ela, como que você tá? Ela estava com vergonha, então ela não respondeu. Aí eu olhei para a amiga dela e o Espírito Santo me deu algumas palavras sobre ela, eu compartilhei com ela, falei, eu tenho a impressão que você é assim, 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 e fui compartilhando. E eu perguntei para ela, faz sentido para você? Ela falou assim, ela regalou o olho e falou assim, faz. Aí eu olhei para a menina que estava com o joelho machucado e falei, e você? E aí o Espírito Santo me deu algumas palavras sobre ela. A impressão que eu tenho sobre você é que você é assim, 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 e fui compartilhando com ela. E aí eu perguntei, faz sentido? Ela regalou o olho e falou assim, faz. E aí eu perguntei de novo, como que está o seu joelho? Aí ela falou assim, quando eu mexia doía. E ela começou, eu falei, então faz o teste. Ela sentada começou a mexer, aí ela levantou ali no bar, e ela começou a mexer, ela era loira, branca, ela mudou de cor, ficou vermelha, começou a chorar, e virou para a amiga dela e falou assim, toda a dor que eu tinha passou. E aí a amiga dela falou assim, como assim? E ela contou, passou toda a dor. E ali a gente pôde compartilhar de Jesus. E o resultado, as duas entregaram a vida para Jesus ali no meio de um pub na Rússia. Então essa é uma história que a gente viu que foi bem legal, né? Uau! Não muito impactante. Eu lembro quando eu ouvi você compartilhando lá ainda, nos gera assim uma inspiração em também revelar o amor de Jesus ainda mais aonde nós estamos inseridos, né, cara? E é justamente sobre isso que eu queria que você compartilhasse agora, Gili. Que se você pudesse compartilhar com a gente um pouco sobre as 7 áreas de influência, né? E como quem está nos assistindo pode revelar o amor de Jesus, como essa experiência que você contou, na área que ela está inserida na sociedade. Sim. Então, o que acontece? Nós temos aí, nós somos chamados, se você for lá em Mateus 28, 19, 20, fala sobre nós irmos por todo mundo e pregar o evangelho, né? E fazer discípulos de todas as nações. Então, uma das coisas aí muito interessante é que nós temos aí 7 áreas de influência hoje que talvez diretamente ou indiretamente todos nós estamos inseridos. Então a gente tem aí negócios ou economia, a gente tem governo, nós temos educação, nós temos família, comunicação, celebração ou entretenimento e religião. São 7 áreas aí e que se você for olhar biblicamente falando, você vai encontrar todas elas na Bíblia e o Senhor falando sobre todas elas, dando orientações sobre elas. Então, quando a gente fala sobre discipulado de nação, eu preciso entender que aquilo que eu faço, o meu trabalho, aquilo que eu desenvolvo, ele deve ser parte do chamado de Deus para minha vida. E a pergunta que eu geralmente faço às pessoas é: o seu trabalho faz parte do seu chamado ou você trabalha só para você ganhar dinheiro? Então, essa é uma questão. Porque se eu estou fazendo só por ganhar dinheiro, não porque Deus me chamou, aí eu vou perder o propósito. Agora, se eu entendo que Deus me chamou para fazer o que eu faço, então você vai ter alguém que é chamado para poder atuar a partir da área de governo. E quando eu falo governo, não estou falando só sobre você ser presidente, senador, deputado, governador, prefeito, não, porque você tem várias áreas dentro do governo. Você tem aí, por exemplo, conselhos de alimentos, tem conselho da juventude, conselho tutelar, você tem várias maneiras de você atuar dentro da área de governo, que são inúmeras. Na área de negócios, de economia, como que você pode ser relevante, como que você pode mudar essa cultura da corrupção que ainda está estabelecida no Brasil. Então, como que eu posso mudar, como que eu posso ser relevante, fazer a diferença, trabalhar com honestidade nesse meio. Então, dentro da área de educação, como que eu posso trazer uma educação que realmente seja de qualidade, que haja acessibilidade para as pessoas. Então, tem vários caminhos aí que a gente pode atuar. E aí é onde a gente precisa entender quando a gente olha para a palavra de Deus. Lá em Romanos 14:8 fala que vivamos, que morramos, pertencemos ao Senhor. Então, o que é pertencer ao Senhor? Eu brinco com as pessoas, né? Por exemplo, vamos supor aí, se você tem um tênis aí, aliás, que custa aí R$500,
ok? E vamos supor, se você tivesse esse tênis aí, ele vale novo R$ 500, você usou esse tênis por 6 meses. Aí eu chego para você e falo assim, ó, Elias, eu te dou R$ 500 por esse tênis. Você venderia para mim? Eu venderia? Venderia. Então eu te daria os R$ 500, você me daria o tênis. Sim. Eu poderia usar o tênis, eu poderia guardar o tênis, eu poderia dar o tênis para alguém. Por quê? Porque ele me pertence, certo? Sim. Mas por que esse tênis passou a me pertencer? Porque você comprou ele de mim. É o que todo mundo responde. Mas vamos pensar, se eu pegasse esses R$ 500 e eu desse para você e pelo tênis e você não aceitasse, esse tênis ia me pertencer? Não. Não ia me pertencer. Sim. Por quê? Porque você não aceitou aquilo que eu ofereci pelo tênis. Sim. Então nós passamos a pertencer a Jesus quando nós aceitamos aquilo que ele ofereceu pela nossa vida. Uau. Então ele ofereceu uma vida por outra vida. Então ele deu a vida dele pela minha vida. Ou seja, quando eu aceito o que Jesus ofereceu, eu não estou aceitando Jesus, mas eu estou aceitando o que ele ofereceu. E o que ele ofereceu? A vida dele pela minha vida. Então, se a minha vida pertence a ele, não sou mais eu quem vai escolher onde eu vou trabalhar, com quem eu vou viver, com quem eu vou casar, o que eu vou fazer da vida. Eu vou perguntar para ele. Eu perco o livre-arbítrio, Gílio? Não. Mas se eu for só um pouquinho inteligente, eu vou escolher as escolhas de Jesus para minha vida, entende? Então, por isso que o meu trabalho ou aquilo precisa estar relacionado com aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, eu posso ser um homem de negócio aqui no Brasil, mas eu posso ser um homem de negócio na Ásia Central. E às vezes o cara pensa, poxa, mas eu não fui chamado para ser um pastor convencional de uma igreja. Eu não fui chamado para ser um missionário de uma organização missionária. Deus me chamou para poder abrir negócio. Eu tenho habilidade com isso. Então você pode ter um negócio aqui, mas você pode abrir um negócio na Ásia Central, você pode abrir um negócio lá na África, você pode expandir isso e usar aquilo que Deus te deu como plataforma para isso, entende? Então, eu conheço histórias de pessoas, por exemplo, eu conheço, tem amigos que trabalham em Burkina Faso, na África, mas quem viabiliza eles fazerem muitas coisas é um pessoal de universidade aqui do Brasil. Tem um pessoal que tem uma universidade, e aí esse pessoal, eles investem nos projetos lá, mas eles não só investem financeiramente, eles trazem os burkinenses para poder estudar aqui no Brasil. E aí os caras pensaram, cara, vamos fazer o seguinte, a gente precisa construir um hospital e uma escola lá em Burkina Faso, para poder ajudar essas pessoas. E aí o que eles fizeram, vamos fazer o seguinte, vou comprar um hotel fazenda. Compraram um hotel fazenda, estão reformando, colocando pessoas para administrar, com a renda do hotel fazenda, eles vão construir a escola e a escola e o hospital na Burkina, e aí eles, com os burkinenses que vêm para cá para poder estudar e se formar nessas áreas, são eles que vão administrar o negócio lá. Uau. Então, dentro da parte da área de educação, eles estão sendo relevantes para poder mudar o meio, entendeu? Para alcançar nações. Você tem pessoas aqui, por exemplo, no Brasil, eu conheço pessoas que estão na área de finanças, por exemplo, eu tenho uma amiga, Marisa Lobo, ela é uma psicóloga, e ela trabalha para poder usar a habilidade que ela tem para poder fazer a diferença. Então, por exemplo, ideologia de gênero, muitas vezes querem se aprovar por aí e tal, colocar nas escolas. Ela tem batalhado dentro de uma linguagem técnica, de conhecimento científico, para poder trabalhar para que isso não seja estabelecido nas escolas. Ela tem um movimento Maconha Não, que é contra a legalização das drogas. Então, onde ela tem mostrado cientificamente quais são os resultados da legalização, do uso das drogas numa pessoa, mas também qual seria a implicação disso na sociedade, entende? Então, está sendo relevante. Vai ter perseguição por causa disso? Vai ter gente que vai falar mal? Vai ter gente que vai bater na pessoa? Vai. Mas eu preciso entender que, se isso faz parte do meu chamado, eu preciso lembrar daquilo que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, entende? Uau! Então a gente pode dizer, Gili, que aonde Jesus nos chamou, ali é o nosso campo missionário. Sim. Uau! Pode falar. Sim, que na realidade, assim, Charles Spurgeon já falava, né? Ou você é um missionário ou você é um pastor. Você escolhe o que você quer ser. E
que o Loren Cunningham fala, ou você é um missionário, ou você é um campo a ser alcançado, ou você vai pregar para alguém, alguém prega para você. Não existe meio termo. Uau! E, cara, como que quem está nos assistindo aí pode desenvolver um estilo de vida de evangelismo? Você pode compartilhar algo relacionado a isso pra gente? Então, na realidade, assim, não tem como a gente falar de quem a gente não conhece. Então, na realidade, a proclamação do Evangelho, ela é consequência da nossa relação com o Senhor. Então, eu falo de quem eu conheço. Então, a razão pela qual eu prego o Evangelho é porque eu amo Jesus, porque eu amo a Deus. E o que vai me fazer anunciar esse Evangelho é esse amor. Então, muitas vezes nós queremos técnicas, nós queremos a chave, nós queremos que alguém venha e ponha as mãos sobre nós e fale agora, você está cheio e você pode ir proclamar o Evangelho. Mas, na realidade, assim, eu preciso me relacionar com o Senhor, eu preciso, cada dia, investir tempo em meditação na palavra. Deus, ele falou 3 coisas com Josué, em Josué 1:8. Ele falou assim, Josué, não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Ele era um cara extremamente ocupado, mas a primeira coisa que Deus falou para ele foi, prega o Evangelho. A segunda coisa, ele falou, e de meditar nessas palavras de dia e de noite, ou seja, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite não está falando sobre você cumprir a leitura da Bíblia anual. Não tem nada contra, nem 6 meses, nem 3 meses, nem 10 dias. Não é sobre isso, mas é sobre ouvir a voz de Deus, ou seja, você investir tempo para ouvir o Senhor. É isso que ele está falando, porque nem tudo que ele vai falar para a gente faz sentido. E a gente muitas vezes canta canções como Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E aí a gente pensa, será que isso faz sentido? Você vir marchar 7 dias consecutivos em torno das muralhas e depois no 7º dia dar 7 voltinhas gritar. E aí você vai ganhar a batalha. Qualquer filme medieval que você assistir aí, você vai ver que nunca teve ninguém ganhando batalha dessa maneira. Mas o Josué foi lá e pensa os generais dele lá pensando, cara, o Josué perdeu a cabeça, tomou muito sol na cabeça e tal. Mas os caras fizeram tudo que ele falou e eles gritaram e a muralha caiu. E aí os caras vão pensar, cara, esse cara ouve Deus. Então, ouvir a voz de Deus é você fazer aquilo que Deus te manda fazer. E que nem sempre vai fazer sentido, nem sempre vai ser a maneira mais convencional, pode ser de uma forma inusitada, entende? E a terceira coisa que Deus falou para Josué foi, cumpra fielmente o que está escrito nessa palavra. Ou seja, aquilo que eu falar para você, faça. A palavra precisa se tornar viva em você. Eu sei que tem muita gente que usa aquela passagem, aquele texto de Francisco de Assis, né? Prega o evangelho, se preciso, use palavras. E aí o pessoal tira do contexto, né? Fica falando, não, então eu preciso pregar e tal. Não é esse o contexto. A questão é a palavra precisa ser viva em você. Ou seja, que você tem que viver o que você prega e pregar o que você vive. E tudo isso tem que estar condizente com a palavra de Deus. Então, ele falou, pregue a palavra. Ele falou, ouça a minha voz, e ele falou, cumpra a minha palavra, ou seja, ouvir, obedecer e não desistir, né? E aí ele fala assim, só então, ou seja, é uma condição, é condicional, só então os seus caminhos serão prósperos e bem-sucedidos. Prosperidade e sucesso no reino de Deus não está relacionado a bens materiais. Eu não estou dizendo que é pecado a pessoa ter um carro, ter uma casa ou uma roupa legal. Agora, se você ama essas coisas, aí vai dar ruim. Agora, prosperidade e sucesso no reino de Deus está relacionado às promessas de Deus se cumprirem na sua vida. Então, quando você olha a vida de Josué, você vai ver lá no capítulo 24, ele pregava escancaradamente, ele falava assim, ó, do 14 em diante, ó, larga a mão desses deuses aí que vocês estão adorando e para buscar a Deus. Mas se vocês não querem, escolham quem vocês vão adorar. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele fala escancaradamente. E aí você vai ver que não só ele, mas o povo prosperou, ou seja, prosperou como? As promessas de Deus se cumpriram, eles herdaram a terra, porque ele pregou, porque ele ouviu a Deus e porque ele cumpriu a palavra de Deus. Uau! Relacionamento com Deus, né, cara? Gostei muito como você começou falando essa parte. Não tem como falar de quem nós não conhecemos, né? Isso. E Gili, compartilha com a gente, cara, o que você acha no momento atual que nós estamos vivendo,
Como que você acha que a igreja está se portando em relação à volta de Jesus, cara? Quanto você acha que nós estamos comprometidos com isso e o quanto você acha que a igreja entende isso? Cara, eu não, eu não consigo avaliar isso, não. Na realidade, essa é uma, na realidade, eu entendo que a gente tem que fazer aquilo que Jesus falou para a gente fazer, porque a igreja é muito grande, entendeu? A igreja, o corpo de Cristo é muito grande. Então, eu não tenho como avaliar somente por aquilo que eu conheço, pelos lugares que eu já fui, porque nós temos aí das mais distintas realidades, não só no Brasil, mas na face da Terra. Tem igrejas hoje sendo perseguidas, nós temos aí irmãos lá no Afeganistão que estão debaixo de perseguição, tem igrejas na China debaixo de perseguição, você tem milhões de pessoas, por exemplo, na China, em 2008, você tinha mais de 100 milhões de cristãos na igreja subterrânea, igreja clandestina na China. Então, você tem uma igreja que cresce na África, você tem uma igreja avançando em vários lugares do mundo. Então, assim, eu não tenho como avaliar a partir, por exemplo, só de uma cosmovisão daquilo que eu conheço, que eu convivo no dia a dia. Eu entendo que o que a gente tem que fazer é andar com Jesus, a gente tem que entender que existe uma promessa de que ele vai retornar. Mateus 24:14 diz que esse evangelho do reino será pregado em toda a terra, então virá o fim. Então essa é uma perspectiva de futuro. Eu li um livro chamado Futureville, do Skye Jethani, eu achei muito interessante que ele fala que a nossa perspectiva de futuro, ela define o nosso presente, como eu vou viver o presente. Eu comecei a observar sobre isso, eu comecei a pensar na palavra de Deus, na Bíblia, e aí eu comecei a olhar aquilo que Jesus pregava, e Jesus pregava sobre o reino que estava chegando, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. E então, essa mensagem era uma mensagem sobre o futuro, sobre uma promessa que havia de vir, e essa mensagem ele pregou para os discípulos, e a maneira como ele pregou isso sobre o futuro definiu o presente deles. Eles viveram como se Jesus estivesse retornando amanhã. Então, depois que Jesus subiu aos céus, eles confiavam na promessa, eles confiavam naquilo que Jesus falou, e eles viveram como, cara, Jesus pode voltar amanhã. Para ele voltar amanhã, todo mundo precisa conhecer sobre ele. Então, vamos pregar para todas as pessoas. Então, eles dedicaram a vida deles para fazer isso. Então, nós precisamos entender isso. Para Jesus, o retorno, a volta de Jesus, ela está relacionada com a proclamação do Evangelho chegar em toda a terra. Então, nós temos visto um avanço significativo e, assim, é possível que essa geração possa concluir a grande comissão. Uau. Então, existe aí uma expectativa aí de várias organizações missionárias de tradução da Bíblia ao redor do mundo. Eles têm trabalhado com a tradução da Bíblia, colocaram algumas datas de prazos para traduzir. Então, por exemplo, eles têm uma expectativa, um planejamento que até 2025 eles consigam traduzir pelo menos uma porção da Bíblia, nem que seja um versículo, que para todas as línguas do mundo. E uma expectativa que até 2033 eles consigam traduzir toda a Bíblia para todas as línguas do mundo, seja ela escrita ou de forma oral. Então, a partir do momento que você tem a tradução, você tem a palavra de Deus acessível para todas as línguas, você vai conseguir fazer com que a palavra de Deus chegue para todas as pessoas. Então, você vai ter a possibilidade de você ir para um lugar e a palavra de Deus ir junto com você, entendeu? Então, isso é muito interessante. Então, eu creio que existe uma aceleração e, então, mas assim, fazer uma avaliação de uma maneira muito abrangente eu não consigo fazer, não. Não, foi show, cara, foi show. A gente tá se encaminhando pro final, Gil, mas, cara, tá muito top. Top demais mesmo. E eu queria que você compartilhasse com a gente como que foi, cara, você tá lá no Descende, todo esse movimento que deu início lá nos Estados Unidos, né? E como que foi aqui no Brasil, você pode estar orando, né? Por um segmento, como que foi? E também como que foi para você estar lá e envolvido em tudo isso? Então, na realidade, assim, tudo isso está relacionado com
a gente ser obediente à palavra de Deus. Então, eu estava, dia 23 de fevereiro de 2018, eu estava na Rússia. Eu fui para lá em fevereiro de 2018 para poder ajudar a Jocum na Rússia a organizar as ações para a Copa do Mundo. Então, como eu tinha ficado responsável pelas ações que teve no Brasil durante os Jogos Olímpicos, trabalhei na Copa do Mundo no Brasil, eles me chamaram, né, como até o nosso movimento tem trabalhado com essas ações de evangelismo, com o Jesus for All, fazendo um trabalho de movimento de oração, proclamação, evangelismo como estilo de vida, segmentos, povos e tal. E eu estava lá, eu viajei para várias cidades, fui para Moscou, fui para Kaliningrad, eu fui para Sochi, eu fui para Rostov. Eu lembro que eu estava no domingo de manhã e eu ia falando numa igreja e aí tinha um pastor da Bielorrússia pregando e aí ele começa a pregar e no meio da pregação dele o celular dele despertou, começou a tocar e aí ele parou a palavra e falou assim, gente, são 9h38 da manhã. E ele falou, todos os dias às 9h38 da manhã eu paro para poder orar, porque em Mateus 9h38 fala, peça ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. Então eu peço para trabalhadores diariamente. E aí ele orou. E aí naquele dia o Espírito Santo falou comigo, começa a orar todos os dias às 9h38 da manhã. Então foi quando eu comecei, coloquei meu celular para despertar e desde então, desde 23 de fevereiro de 2018, eu comecei a orar por trabalhadores. E aquele foi um ano muito intenso, que Deus fez muitas coisas. Nós começamos também um movimento de oração 24/7, que nós temos hoje com 10 minutos de oração, pessoas oram 24/7 e eles recebem o nosso guia de oração através do smartphone. E foi um ano bem intenso. E aí eu lembro que em dezembro de 2018 eu fui parar em Kona, no Havaí, numa reunião de evangelistas da Jocum do mundo todo. Tinha sido convidado para estar lá. E aí foi um tempo muito bom e quem estava com a gente lá era o Andy Bird. Eu não conhecia ele até então, mas ele compartilhou sobre o Descent que aconteceria em Orlando, na Flórida, em 2019. E eu entendi que eu deveria ir para lá. Então eu lembro que eu comprei minha passagem e eu tinha planejado estar no Descent. E eu lembro que uma das coisas que aconteceu é que ia ter uma reunião uma semana antes do Descent de líderes da América do Norte, da Jocum, e eles me convidaram para estar nessa reunião também. E aí eu recebi esse e-mail e falei, gente, mas eu sou da América do Sul. Eles falaram, Giri, vem que vai ser bom. E aí eu lembro que umas 2 ou 3 semanas antes dessa reunião, eles mandaram um e-mail com uma pregação do Wayne Bird. E falaram assim, assista essa palavra antes da nossa reunião. E aí eu estava lá assistindo, ele estava pregando Mateus 9:37-38, sobre trabalhadores, sobre orar por trabalhadores. E aquilo começou a queimar no meu coração e eu fui procurar na minha agenda onde que eu estava no dia 23 de fevereiro de 2018. E aí eu lembrei, eu estava na Rússia. Foi o dia que eu comecei a orar por trabalhadores. E aí eu me dei conta que o Descend de Orlando, na Flórida, seria no dia 23 de fevereiro de 2019, um ano depois que eu comecei a orar por trabalhadores. E aí eu lembro que eu falei, cara, eu vou ser testemunha da minha oração. E eu fui para o Descend, eu estava lá no estádio, na Flórida, e aí eu estava orando, agradecendo ao Espírito Santo por ser testemunha da oração que eu estava fazendo. E aí o que acontece? Eu lembro que o Espírito Santo falou comigo, você não está só sendo testemunha da sua oração, mas você também está sendo resposta, porque você também está sendo enviado. E aí eu achei muito legal, acabou aquele dia, peguei o voo de volta para o Brasil, e aí tudo mudou no Descend. O segundo Descend ia ser em Kansas City, ia ser nos Estados Unidos, mas eles mudaram para o Brasil. E aí de repente eu falei, poxa, eu vou me envolver de alguma maneira. Mas eu não sabia como ainda. Eu lembro que o Andy Bird entrou em contato com o Jimmy Steyer, fundador da Jocum Brasil, e ele pediu para o Jimmy alguns nomes que pudesse conectar a Jocum Brasil com o Descend Brasil. E o Jimmy mandou 4 nomes, dentre os quais o meu, e aí eles entraram em contato comigo e falaram, Gílio, falaram que você vai estar também conectando a Jocum Brasil com o Descend Brasil e tal. E eu falei sim, e aí eu comecei a trabalhar. Trabalhei 8 meses para os Outcomes, que seria o que passaria a acontecer a partir do dia 9 de fevereiro de 2020, um dia depois do Descend. Então nós trabalhamos, conectamos e nos empenhamos ali ao máximo. E aí, mas assim, sem expectativa de palco, de nada disso, porque até numa questão, assim, se você pensar sobre projeções, pensar sobre evidência de maneira nacional, na realidade eu não tenho essa representatividade toda a nível de conhecimento das pessoas. Então, não era por questões de nome. Mas eu lembro que umas 2 ou 3 semanas antes do Descend, o Wayne Bird mandou a mensagem para mim. Eu já tinha recebido um convite para poder dirigir um minuto de oração lá no Parque Antártica, né, no Allianz Parque, não é Parque Antártica, Allianz Parque, que o
o Theo Hayashi tinha falado comigo, mandado uma mensagem para mim e tal. Eu dirigi, estava de boa, feliz da vida, tranquilo, sendo parte daquilo que Deus estava fazendo. Mas aí o Andy Bird mandou uma mensagem para mim e falou assim: Gília, você pode dirigir o comprometimento com as nações lá no Morumbi? Eu falei, cara, posso. Me dispus. E aí eu lembro que a gente se reuniu um dia antes do Descend, eu compartilhei algumas palavras que Deus estava falando. Ele falou, cara, é isso mesmo. Você tinha que fazer essa parte. E aí eu lembro que eu estava lá no Morumbi, tinha 70 mil pessoas no estádio, e eu fiquei pensando, bom, agora eu vou ter que falar. E eu pedi para um amigo que estava lá, o Phil, a gente estava numa reunião uma semana antes, ele é esposo da Amy Award, eu falei, cara, ora por mim. E aí ele veio orar, e quando ele começou a orar, aí o Senhor começou a me trazer a memória, né? Falou, todas as orações feitas às 9h38 da manhã, diariamente, peça ao Senhor da Serra Quem Trabalhadores, orando pelo equibalo, por essa convocação enérgica, por esse envio enérgico do Senhor. Então, todos os dias orando, e ele falou assim, você vai ver esses trabalhadores. E aí eu lembro que eu fiz essa parte do comprometimento e muitas mãos se levantaram, se comprometendo nos próximos 2 anos a serem treinados e serem enviados para as nações e povos da terra. E aí o pessoal pode pensar, poxa, mas e aí veio o Covid e tal, coisa assim. Só nesse ano eu encontrei quase 100 pessoas que estavam naquele estádio, que levantaram a mão, que falaram, eis-me aqui, envia-me a mim, que se comprometeram e que estavam sendo treinados e enviados, e alguns já foram para as nações, para outros povos, desde aquele momento. Então, foi basicamente isso, né? Na realidade, é sobre você ouvir e obedecer ao Senhor. Então, se alguém perguntasse para mim no dia 23 de fevereiro de 2018, cara, você tinha noção de que uma oração que você faz todo dia, talvez 1, 2, 3 minutos ali, qual o impacto disso? Na realidade, eu não fiz nenhuma projeção do impacto disso. A única coisa que eu fiz foi fazer o que Deus mandou eu fazer. Ora. Uau. Ouvir, obedecer e persistir, né? Que legal, cara. E Gili, eu queria que você falasse agora, cara, os projetos que você está envolvido, para quem está nos assistindo aí, como que pode se conectar contigo aí também, a partir da onde? Então, na realidade nós temos várias coisas acontecendo de maneira simultânea, né? Então a gente tem hoje algumas iniciativas, nós temos trabalhado com uma base da Jocum Nova, que está lá em Angra dos Reis, Jocum Angra, onde nós vamos rodar aí no próximo ano MyTEDs, com treinamento discipulado, vamos em janeiro rodar uma escola de missões e de férias, então onde você pode se alistar para um curso integral lá e para você engajar na missão. Nós temos também uma outra base que está lá em Botucatu, interior de São Paulo, Your Global Mission, que é o IGM House, é uma base nova de Jocum também, que tem coração para Turquia, Portugal, povos não alcançados. Angra também tem o coração para povos não alcançados, engajados, áreas de influência. Ambos os lugares atuam nessa direção, então tem povo de Jesus ali, apaixonado pelo Senhor e querendo mudar o mundo. Então a ideia não é você ir para lá e ficar para sempre, mas ser treinado, sim, enviado para as nações e para os povos da terra. Nós temos também em Ponta Grossa o Civitas, que significa cidadão, instituto, é uma base, assim, é um ministério da Jocum que trabalha com cosmovisão bíblica dentro das 7 áreas de influência da sociedade, treinando, preparando pessoas para essas áreas. Temos também um casal aqui de Curitiba que trabalha conosco com surdos, que é um dos segmentos menos alcançados do Brasil. Talvez você queira saber mais sobre como alcançar um desses segmentos aí, que hoje os surdos têm menos de 1% de cristãos. São 9 milhões de pessoas surdas ou com deficiência auditiva no Brasil e menos de 1% são cristãos. Nós também estamos aí, hoje temos pessoas lá em Portugal com o Worship House, que é um ministério de plantar casas de adoração, então que você pode também se envolver de alguma maneira. Eles têm também página no Instagram e tudo, que tem feito um trabalho muito legal. Temos também uma família que nós enviamos hoje, que está lá na África, trabalhando com um povo não alcançado, e se você quiser mais informações, você pode entrar em contato com a gente, pode orar por eles, que é o Cleone e a Odilene, estão fazendo um trabalho muito show lá também. Temos um trabalho também no sertão do Maranhão, hoje enviando equipes para lá a curto prazo, e agora estamos para mandar um missionário a longo prazo nos lugares mais pobres do Brasil, para trabalhar com desenvolvimento, treinamento, escolinha de futebol e outras possibilidades ali também que você pode
contribuir, pode ir, filtros, ajudar as pessoas lá de uma maneira muito, muito relevante. Então, nós trabalhamos também dentro do movimento com cuidado integral missionário, alfabetização. Temos cursos online, temos o Tom Sampaio que está com a gente aí, que tem treinamentos no Zoom, chamados para fora, tem treinamento online 100% também. Então, tem várias possibilidades. Temos a escola Jesus for All também online, presencial. Então, tem vários caminhos que as pessoas podem se envolver, podem participar. É só entrar em contato com a gente, entrar pelas redes sociais, Instagram, Facebook, sei lá, Telegram, WhatsApp. Então, são várias formas que as pessoas podem participar. Entendeu? Tem o movimento de oração 24/7, que a pessoa pode se comprometer a orar 10 minutos por dia, e aí vai chegar um guia de oração no celular dela e ela vai estar orando por nações, pelos povos, pelos segmentos menos alcançados, por missionários, pelo nosso país também, entendeu? Uau, opções tem um monte, né, cara? Sim. E galera, a gente vai deixar o Instagram do Gili aí, né? Pra também você ver tudo que ele tá envolvido, tudo que vai acontecendo também, você fazer parte de tudo aquilo que ele vai postando lá também, você se conectar, né? E tudo que ele falou aí também, para você conseguir mais informações. E muito obrigado para você que esteve com a gente. Mais uma vez, se inscreva aí no canal, compartilha com a galera esse bate-papo incrível. E Gili, eu queria que você deixasse aí pra gente uma última mensagem aí, cara, um recado para essa galera que esteve assistindo conosco aí. Sim, legal. Eu creio que a gente tem que não esquecer de fazer ouvir a Deus, né? Ouvir a Deus cuidadosamente, né? Então, existe uma palavra em hebraico que é o Shema, que ela significa ouvir, mas ela tem várias traduções: ouvir, obedecer, conhecer. Tem diversas vezes que ela aparece acho que 1068 vezes na Bíblia, 210 vezes de forma imperativa lá no Velho Testamento, 68 vezes ditas por Deus. E, então, assim, é muito interessante. E quando a gente olha para a palavra de Deus, tem falar em Marcos 12, 29, que diz assim: Jesus respondeu, o principal escute, tem uma vírgula, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Então, ouvir a Deus, né? Ouvir a Deus cuidadosamente é muito importante. Então, muitas pessoas falam com Deus. E uma das coisas que o Loren Cunningham falou uma vez para o Andy Bird foi: Andy, muitas pessoas vão para Deus para falar os seus sonhos, mas poucas pessoas vão para Deus para poder perguntar quais são os sonhos de Deus. Então, eu creio que a maneira de a gente poder entender quais são os sonhos, os planos, os projetos de Deus é a gente ouvindo a voz de Deus. Então, para a gente ouvir a voz dele, a gente precisa investir tempo em relacionamento com ele. Então, é uma das coisas que Deus me falou há mais de uns 18 anos atrás, foi: você pode renunciar a um trabalho para trabalhar para mim, você pode renunciar a uma faculdade para trabalhar para mim, você pode renunciar a sua família para trabalhar para mim, mas jamais você deve renunciar o seu relacionamento comigo para trabalhar para mim. Tudo que você fizer precisa ser consequência da sua relação comigo. Então, eu creio que é isso. Uau! Você pode orar, Gili, pra gente? Sim, vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo aqui com o Eliezer, obrigado pela essa galera que está assistindo, Pai, que está participando, que está acompanhando isso hoje. Eu oro, Pai, para que haja essa visitação do Teu Espírito sobre eles e que eles possam se relacionar com a pessoa do Teu Espírito Santo, Pai, para poder realmente ouvir o Senhor diariamente, entender os Teus planos e propósitos. E eu quero orar quebrando toda a mentira do diabo, dizendo que eles não são capazes, que eles não conseguirão, que eles não terão habilidade para fazer. Eu repreendo isso em nome de Jesus
e que realmente, Deus, aqueles que não estão se relacionando com o Senhor, Pai, ainda hoje, que eles possam invocar o seu nome. Então, a palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, que eles possam realmente, Deus, rasgar o coração diante do Senhor agora, pedir perdão pelos seus pecados e entregar a vida ao Senhor, Pai. E a partir de hoje, Deus, ter comprometimento, Deus, ter compromisso contigo, Pai, e realmente buscar o Senhor, Pai, em primeiro lugar da vida deles, Deus, confiando e crendo que todas as demais coisas serão acrescentadas na vida deles, Pai. Então, cuida de cada um, Pai. Enche eles, que eles sejam como tochas incandescentes, como flechas incandescentes, cheias do Teu Espírito Santo, que irão proclamar a Tua palavra entre os povos e as nações da terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Galera, muito obrigado por você que você veio com a gente até o final, por você que participou com a gente aí de tudo que foi falado hoje. Gili, mais uma vez, muito obrigado, cara. Tempo incrível mesmo, riquíssimo. Grato por essa oportunidade de estarmos compartilhando aí. Deus abençoe sua vida, abraço na família aí e Deus abençoe vocês, galera. Tchau, tchau.